melhor posição da vida é a do equilíbrio. Não é justo desejar fazer nem menos, nem mais do que nos compete, mesmo porque o Mestre sentenciou que a cada dia basta o seu trabalho. Depois dessa mensagem, fechando os nossos olhos, vamos agradecendo ao Mestre Jesus pelas bênçãos, pela saúde, pelo amor, pelo cuidado e pelas oportunidades que Ele nos dá diariamente, para que possamos aprender e nos levantarmos sempre que for necessário. Queremos te pedir também, para que venha envolver o palestrante desta tarde, que os nossos ouvidos estejam acessíveis para ouvir um pouco mais sobre os teus ensinamentos. Que assim seja. O palestrante de hoje é o nosso irmão Álvaro, que nos trará o tema Tempo de Confiança, fonte de consulta, livro Verdade e Vida. Boa palestra. Boa tarde a todos. Como estão? Sábado, tarde. Bom, muito obrigado por todos terem vindo. E vamos começar a palestra. Tempo de confiança. Será que há tempo para confiar? Ou muitas vezes nós exigimos tempo para confiar? E mesmo com o tempo, ainda não confiamos. Então cabe essa pergunta. Porque o tempo passa e a confiança? E a nossa fé? Muitas vezes é fácil a gente confiar quando o trabalho vai bem, quando estamos em plena saúde física, quando temos um teto para poder descansar, quando a alimentação dentro da nossa casa, não é? Quando as pessoas que nós amamos estão bem, aí é fácil confiar. Aí a fé está ali, achamos que a fé está 100%, que tudo vai bem, né? Mas no momento em que nós estamos vivendo, sentimos uma ansiedade no ar. Passamos aí não muito tempo numa pandemia, que muitos aqui, de todos nós, né, nos fez refletir sobre várias coisas. Muita gente perdeu o ente querido nessa época. Estamos vivendo um momento agora entre países entrando em guerra. Tem guerras aí já estão se estendendo por 4 anos quase.
Vemos aí, de modo geral, as pessoas cada vez mais se individualizando. Para um sentimento de egoísmo no ar. Primeiro eu, depois os meus, e para os outros nada. Vejamos como é fácil, né, a gente se importar e se incomodar, né, com coisas que nos chamam a atenção, coisas ruins que acontecem. A gente se importa mais com coisas que nos incomodam, que chamam mais a nossa atenção, do que com coisas boas. Ou eu estou errado? Joana de Ângeles, ela dá um nome para isso. Ela chama de ruído mental. É a capacidade que nós ainda estamos tentando desenvolver de ver as coisas boas por trás das coisas complicadas, né, que nós estamos vendo. E essa passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, ela vem ali dar um reforço, né, através de Emmanuel, da necessidade da manutenção da nossa confiança em Deus, em Jesus, né, da nossa fé. E esta passagem, ela está ali exarada na passagem bíblica, onde ali 3 apóstolos contam essa passagem: Lucas, Marcos e Mateus. Os 3 contam a mesma passagem, só que cada um com a sua visão. E essa passagem, ela fala exatamente de uma travessia que Jesus chama os seus discípulos para se fazer, uma travessia de barco. E aí, com tudo isso que nós vemos, mundo afora, às vezes mais perto de nós do que imaginamos, como é que será que está o nosso barco? Está à deriva? Está firme e forte? Está afundando? Como é que está a nossa fé? Nessa passagem, Jesus, que convida ali os seus discípulos, que é contado por esses 3, já é tarde. Ou seja, já trazendo uma primeira simbologia na passagem. Que simbologia é essa? Que não existe momento certo para a gente buscar a confiança. Não existe hora certa para a gente buscar a confiança. E ali Jesus estava envolvido, de certa forma, com um monte de pessoas que o seguia. E aí ele diz: passemos para o outro lado do rio. Aquelas pessoas, nos vemos muito nelas, porque quantos de nós aqui, quando vamos passar por uma dificuldade, um momento difícil, a gente não quer que já se resolva aquele problema. Se for possível, para ontem. Então, muitos daqueles que estavam ali porque queria que Jesus resolvesse os seus problemas. Pessoas em situações complicadas, doenças, enfim, das mais diversas ali, como já ouvimos
em outras passagens. E ali Jesus chama os seus discípulos, que mostra que a travessia é a nossa necessidade, ou muitas poucas vezes a nossa vontade de mudança. Quando queremos mudar, ou quando a vida nos coloca situações para que mudemos, para que nos transformemos. Toda mudança, será que ela vai ser tranquila de acontecer? Será que vai ser uma paz? Só alegria? A gente sabe que não. Quando eu digo mudança, são muitas vezes os problemas que nós carregamos. Mas que é naquele momento que nós decidimos fazer a travessia de transformação interior, eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo, errando as mesmas coisas, errando nos mesmos pontos. Eu não quero, já estou cansado. Eu quero ser uma pessoa melhor. É o momento de você escolher fazer a travessia. Ou quando a vida nos impõe as situações, como foi falado aqui no começo. E aí, e a nossa confiança? Porque se vocês encontrarem alguém que não tem problema algum, nenhum, me fala. Porque a grama do vizinho às vezes é mais verde do que a nossa. Mas aí vemos que essa travessia muitas vezes vai nos exigir. Vai exigir que deixemos costumes de lado. Vai nos exigir que deixemos tendências negativas, no qual estávamos carregando ali durante uma vida e às vezes até em outras. Só que aquele momento é o momento que a gente decidiu deixar. E às vezes até pessoas. Eu me recordo aqui, falando de uma situação um pouco pessoal, do meu pai. Meu pai, que hoje é desencarnado, mas que durante muitos anos ele foi alcoólatra. E ele vivia entre o álcool e o hospital. Ficava bom, passava um tempinho, voltava de novo. E aí ficava ruim devido ao álcool, devido às consequências que o álcool provoca, voltava ao hospital. Até que certa vez, um médico disse para ele: olha, seu Gerson, eu vou lhe falar uma coisa. Isso eu nunca lhe disse. E vai ser meu último recado para o senhor. Esta é a última vez que o senhor sai vivo daqui. Devido a tantas complicações que foi adquirindo durante anos, aquilo ativou alguma coisa nele, uma chave, talvez ali despertou realmente a necessidade de se cuidar, que ele largou. Largou a bebida, passou a continuar tendo o mesmo convívio, mas sem a bebida. Então ele ia para os bares que ele estava acostumado, estava ali com as pessoas com quem estava acostumada, só que ele não bebia mais. E aí, com o tempo,
ele mesmo foi percebendo que aquela rotina, aquela vida, aquelas pessoas não faziam mais parte da vida dele. Não fazia sentido fazer parte da vida dele. E aí ele foi deixando. Deixava de culpar. Por mais que ele não bebesse, ele não fazia mais sentido. Porque ali as conversas, o próprio hábito ali de estar em roda, né, se alcoolizando, não fazia mais parte da vida dele. Então ele se modificou. E os últimos anos de vida dele foram os melhores que ele viveu. Então, essa é a travessia, muitas vezes, que nós, quando queremos fazer, vamos encontrar dificuldades. E nessa passagem ali, no momento da travessia, que era natural na região ali da Galileia, era uma região, detalhe, as pessoas que estavam ali eram pescadores experientes. Já conheciam o mar de uma certa forma. Mas atravessando, era comum que acontecesse tempestades. E a passagem nos mostra, nos desenlaça ali que Jesus e os discípulos estavam saindo de uma região judaica, ou seja, onde Jesus ali já tinha, de certa forma, trazido a sua mensagem, né? As pessoas já estavam seguindo, para ir para uma outra região de gentios, que eram aqueles que não eram considerados, né, nem judeus, nem israelitas, e que nem acreditavam em Jesus. Não conheciam Jesus, para falar a verdade, às vezes só pelo nome. Então a travessia não ia ser fácil. E aí muitas vezes, quantos de nós, né, achando que o fato de querer mudar vai ser tranquilo, vai ser tudo maravilhoso. Então, quando adentramos aqui na casa espírita, nossa, que lugar calmo, que lugar de paz. Olha, palestrante falando manso. As pessoas tudo calmo, tranquilas. Nossa, mas que mensagem está sendo trazida. E a pessoa se empolga. Eu vou fazer o curso. E vai conhecer mais sobre o Evangelho. Eu quero participar de um trabalho. E ali ela passa a ser uma trabalhadora. Tudo tranquilo, maior paz. Certo momento, a vida vem com as situações em que a gente não está esperando. E a pessoa fala assim: era melhor como estava antes. Estava mais fácil antes. Ah, não, acho que eu vou sair do centro. Acho que eu vou deixar esse trabalho aqui. Não estou bem. Porque é natural que quando queremos mudar, situações virão. Mudando, querendo mudar ou não. Porque a tempestade que vem na nossa vida, as tempestades de fora refletem a nossa tempestade ainda interior. E aí surge essa tempestade e Jesus está ali adormecendo no barco. Ou seja, Jesus já estava com eles, a tempestade chegou, os discípulos entraram em desespero, porque a água já estava quase cobrindo o barco. Quantas vezes
tempestades, as dificuldades, nós achamos que não vamos conseguir carregar, não vamos conseguir chegar até o final. Quantas vezes nos questionamos, duvidamos, e ali, muitas vezes Jesus está do nosso lado, só que dormindo, porque não é o Jesus em si que está dormindo, porque nós estamos o questionando: Senhor, e agora o que eu faço? Quando o meu problema vai ser resolvido? Estou começando a perder minha fé. Senhor, será que eu mesmo mereço isso que eu estou passando? É Jesus dormindo. É a nossa fé dormindo. Porque Jesus está lá. E aí, quando nos é atendido, quando Jesus vem acalmar aquele mar de dificuldade, de problemas, porque é um momento ali que passamos, quantos de nós nos perguntaremos: onde estava a nossa fé? Onde estava a minha fé? No momento que eu precisava dela. E a doutrina como Jesus pronunciou que ia trazer o Consolador prometido, tem uma passagem ali no livro Consolador, quando é feito um questionamento a Emmanuel sobre a questão da fé, que Emmanuel ele fala assim: o Espiritismo cristão redivivo vem através dos seres redimidos trazer mensagem de esperança, as mensagens de força interior, vem nos auxiliar a sustentação. Olha só que detalhe, Emmanuel não falou os espíritos superiores, ele não falou os espíritos de luz, Emmanuel fala os espíritos redimidos. Se são redimidos, esses irmãos que hoje nós vemos tão além de nós, já tiveram os mesmos medos que nós, as mesmas inseguranças que nós, os receios que nós temos, a falta de confiança que nós temos. Mas um dia eles resolveram fazer a travessia de transformação espiritual. Não importa quantas vidas levaram, mas hoje esses espíritos redimidos nos trazem a luz através da inspiração, das mensagens, dos nossos sonhos. Depende de quanto nós nos ligamos. E aí, a pergunta: onde está a vossa fé? Será que a fé ela é um contexto que está um tanto além de nós? Um tanto assim, o que é fé? A ciência precisa muitas vezes de materialidade para se provar algo. E nos vem a fé.
E a fé é aquele sentimento que devemos buscar adquirir, primeiramente, através da calma. Manter a serenidade diante das situações que advêm na nossa vida, das dificuldades. Porque a calma, ela vai nos permitir que nós, primeiramente, não nos desesperemos, que nós consigamos raciocinar sobre como resolver, se for possível, como recorrer, ao que recorrer. A calma é o primeiro passo que os irmãos redimidos muitas vezes nos orientam nas literaturas espíritas. É o primeiro passo da fé. E aí, com o entendimento das leis divinas, a gente aprende que nada é por acaso na nossa vida. Que nada ali é, de certa forma, espontâneo. Tudo tem uma justificativa, tudo tem um propósito. O outro quesito é a prática do bem. Quantas pessoas fora do nosso ambiente, muitas vezes, que nós nos deparamos no dia a dia, sorrindo, ou triste, ou sério, dependente da sua personalidade, muitas vezes mal sabemos o que cada um carrega dentro de si. Alguns ali acabou de perder um parente, uma pessoa querida. Outro acabou de descobrir um diagnóstico de uma doença. Outro está sendo forte, muitas vezes ali pelos seus filhos. A outra, muitas vezes, acabou de terminar um relacionamento. Tudo isso são lutos. Lutos que vamos vivendo, mas que tem um tempo para vivermos esse luto. E assim, que possamos a todos nós aqui, não se colocar muitas vezes a desculpa das questões materiais, que é o que muitas vezes buscamos ou pensamos no sentido de resolver, amenizar os problemas. Se eu tivesse dinheiro, eu resolveria isso. Ou se eu tivesse dinheiro, eu passaria sobre essa situação com menos dificuldade. E aí as pessoas exaltam muitas vezes a questão material. Vemos aí um paralelo com os discípulos ali naquele momento, uma confiança infantil, espiritualmente falando. Porque a questão não é o dinheiro em si. A questão é como eu, ser universal, ser espiritual, ser indivíduo, vou saber lidar com aquela situação. Porque ali na passagem, nós vemos muito dos aspectos nossos naqueles discípulos. Porque conforme os três ali contam aquela ocorrência, aquela história, então em um nós vemos uma fé vacilante. Olha, Senhor, eu confio em Ti, mas olha, socorre logo aqui, senão o barco vai virar. No outro, uma fé ansiosa, um sentimento de ansiedade, quase de acusação,
É sério que vai fazer isso comigo? É sério que vai deixar eu passar por essa situação? E o outro ali já totalmente desesperançoso. E olha que é Jesus que estava com ele no barco. Então, nessa situação de questões muitas vezes materiais, onde nós colocamos ali como justificativa dos problemas que estamos passando, possamos refletir na seguinte frase, então: se for para chorar, que seja dentro de uma Land Rover, que é bem condição, montada. Será que essa é a questão? Porque ambos estão chorando. Que diferença está fazendo um estar dentro de um carro de luxo e o outro está dentro de um ônibus? A forma como ele está passando por aquilo não vai fazer diferença nenhuma. Se ela não despertar esse sentimento de fé dentro dela. E assim, meus irmãos, que possamos refletir sobre essa passagem, sobre essa recomendação que Emmanuel nos traz. E que eu lembro uma vez, quando Divaldo estava encarnado, e que Joana de Ângeles, que é a sua mentora, que foi sua mentora espiritual em vida, no momento ali ele estava passando umas dificuldades, e ela, como conhecia, sabia dos seus pensamentos, ela falou assim para ele: Divaldo, que agradecemos o mal, que agradecemos, perdão, as coisas boas que nos acontecem. Que agradecemos o mal que não nos acontece. E agradecemos o mal que nos acontece. Porque o mal que nos acontece é aquilo que muitas vezes estamos precisando passar para que a gente possa se transformar, para que podemos chegar do outro lado da passagem do rio desta vida. E assim como teremos muitas outras passagens, e que o nosso barco ele seja, sempre possamos receber Jesus, o nosso barco interior, a nossa vivência. Então, quando vier uma situação boa, desfrute. Quando vier uma situação difícil, transforme. Quando não for possível transformar a situação que você está passando, transforme-se. Essa é a mensagem. Muito obrigado. Todos nós possamos retornar aos nossos lares, aos nossos convívios, os nossos destinos, com a paz, com a mensagem, que possa ter trazido aqui um pouco de esclarecimento e vontade, força a todos nós. Que assim seja.
difícil que seja, sabemos que são as dificuldades e os desafios que nos transformam, que possamos ter a sabedoria através da misericórdia divina de que isso acontece, porque temos um Deus, um Pai que nos ama. E sim, Ele está o tempo todo em cada um de nós. Basta buscá-lo, basta chamá-lo, pois Ele nos diz: Filho meu, estou aqui. Então, que possamos ter coragem para fazermos as travessias necessárias para o nosso crescimento espiritual e moral, que é o mais valioso do nosso Mestre, que é o que Ele nos pede, nos ensinou com tanto amor. Queremos te agradecer, Mestre, por sempre estar conosco, e queremos também te agradecer, pois teus ouvidos sempre estão atentos para os nossos pedidos. Então, que os nossos pedidos sejam: transforma-me, Senhor, dai-me força, segura em minhas mãos, para que eu possa fazer essa travessia com resiliência, força, que não nos falte fé e nem coragem. Vem também, ó Pai, olhar com carinho para cada pedido que está no caderno de oração e também aquele que está em nossos corações, que na maioria das vezes não contamos para ninguém. Mas Deus, Ele sabe, pois Ele nos conhece e nos sonda. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares, na certeza